Oi, eu sou a aluna pesquisadora Letícia Tonella e estou no último ano da graduação em Fonoaudiologia da Unicamp. O título da minha pesquisa é Percepção de familiares sobre a inclusão de jovens diagnosticados com autismo em ambientes públicos, sob a orientação da professora doutora Kelly Cristina Brandão da Silva, a quem eu tenho toda a gratidão por ter ficado ao meu lado durante toda essa caminhada e me auxiliado nessa iniciação científica. Muito obrigada, professora. Bom, antes de começar a explicar sobre a minha pesquisa, eu gostaria de compartilhar com vocês o que me motivou a esse título. Em 2018, estava em um restaurante com a minha família e algo me incomodou muito, que era em relação à família que estava sentada ao meu lado. Era uma mesa extensa e na ponta dela tinha um menino, provavelmente um adolescente, bem excluído do contexto, daquela dinâmica que a família estava no momento. Então não existia uma interação social com ele, poucas vezes alguém se comunicava e ele ficou durante todo o jantar olhando para baixo, para o seu prato. Ele não tinha muita troca de olhar com o garçom e aquilo me incomodou muito, mas aquilo me fez refletir como era a família de um jovem autista em públicos. Será que eles frequentam? Aonde que eles vão? Com que frequência eles estão nesses ambientes? Quais são as facilidades, as dificuldades? As famílias criaram alguma estratégia particular para que fosse possível esses eventos familiares? Bom, a introdução teórica da minha pesquisa inicia-se pela caracterização do que é o transtorno do espectro autista. E eu encontrei na literatura a definição de que é um prejuízo persistente na comunicação social recíproca e também na interação social. Indo atrás de definições e caracterizações do espectro autista, muito me surpreendeu quando eu fui no Manual de Diagnósticos e Estatísticos de Transtornos Mentais, mais conhecido como DSM-5, e eu encontrei caracterizações do autismo na fase do desenvolvimento infantil e na fase adulta. E não existia nenhuma caracterização quanto ao autismo na adolescência e na juventude. E foi aí que então eu justifiquei a minha pesquisa, como a ausência de pesquisas quanto à fase da adolescência no espectro autista. Quanto ao contexto familiar, a literatura me trouxe que a família em si vive uma ruptura ao descobrir o diagnóstico. Traz toda uma mudança de dinâmica familiar, porém que ao longo dos anos já começa a tornar-se uma rotina, já criam-se estratégias, já se adaptam a essa nova realidade. Porém, ao chegar à adolescência, uma fase tão complexa, acontecem particularidades que são poucos descritas, porém vem acompanhado com bastante sofrimento familiar. É uma pesquisa de cunho qualitativo com um método de bola de neve, cuja estratégia realizada foi de entrevista semi-estruturada com 2 familiares que tivessem em seu núcleo familiar um jovem ou um adolescente com o diagnóstico de autismo, entre as idades de 15 a 20 anos. Os resultados foram organizados a partir de eixos de discussões que estavam presentes em ambas as entrevistas. Um deles foi quanto às experiências escolares, onde ambas as mães relataram uma experiência negativa quando colocaram os seus filhos em escolas regulares. Elas relataram que eles sofriam agressões físicas, verbais, e foi um momento muito traumático na vida deles e na vida da família. A comunicação foi outro tópico de discussão. Uma das mães relatou que a adolescência trouxe grandes melhoras, não porque ele adquiriu uma comunicação verbal, mas que ela tem conseguido compreender as vontades, os gostos e os desgostos de seu filho de outras maneiras. E, em contrapartida, a outra mãe relatou que a adolescência está sendo muito difícil de compreendê-lo, devido à falta da comunicação verbal. Outro tópico de discussão foi a comparação entre a infância e a adolescência, onde a mesma mãe que relatou uma melhora da comunicação disse que a adolescência trouxe mudanças da água para o vinho. Seu filho está mais desapegado à rotina e para ela tem sido muito melhor. Em contrapartida, a mãe que relata uma dificuldade de comunicação com o seu filho traz que a adolescência já é uma fase difícil por si só,
quanto mais com um filho autista que não tem uma boa comunicação verbal. Outro tópico foi quanto aos ambientes públicos e a sua frequência nesses ambientes, quais são esses ambientes, quais são as experiências dessas mães nesses lugares. Bom, ambas as mães criaram estratégias particulares para conseguirem estar nesses lugares. Porém, uma mãe relatou que a adolescência possibilita que ela realize esses eventos com mais frequência. Em contrapartida, a outra mãe, a mesma que está com dificuldade na comunicação com o seu filho, disse que durante a adolescência esses passeios têm acontecido uma vez a cada 3 meses e trazem muito sofrimento familiar. Ambas relataram que o pior de estar em ambiente público não é o comportamento de seu filho, é o olhar das pessoas, o julgamento, e isso traz muito sofrimento para os familiares que estão juntos. Algumas estratégias são bem particulares de cada família, porém, ambas escolhem um dia mais calmo, com menos movimentação, para realizar esses passeios. Bom, em relação ao sentimento familiar, ambas trouxeram muito sofrimento, tanto da parte da mãe, quanto de toda a família. O sofrimento ele vem associado à privação do lazer, ao constrangimento de se realizar ou de se estar em ambientes públicos e de toda a vida privada que eles têm. Outro eixo de discussão foi em relação aos irmãos desses jovens com autismo. Apareceu durante toda a entrevista a participação desses irmãos, inclusive como cuidadores. E pesquisando na literatura, nós encontramos que esses irmãos, eles têm um papel muito maior do que apenas de irmãos. Essa relação muda-se para uma relação de cuidador, de querer proteger o irmão. Por último, o eixo de discussão da pesquisa é em relação à inclusão social e como as mães têm olhado para essa inclusão social, se ela realmente é efetiva. No caso, as duas concordaram em dizer que está muito distante de conquistarmos a inclusão social. Apareceu no discurso delas que uma das dificuldades dos autistas terem inclusão social é pelo transtorno não trazer evidências físicas, como em outras condições, como a cegueira, como a síndrome de Down, a deficiência física. Então, torna-se mais difícil. Bom, no final da pesquisa, eu concluo que esse é um assunto que precisa de muito mais exploração, precisa de mais atenção da sociedade acadêmica. Precisamos nos preocupar mais com a família, com a mãe, com o próprio jovem, com a privação dessa família quanto ao lazer, quanto às situações educacionais. Afinal, eu acredito que apenas atrás de literatura, atrás de muitos trabalhos científicos, nós vamos conseguir mudanças, criar estratégias que sejam efetivas na vida dessa família, visando o seu bem-estar, visando a inclusão social e a melhoria de vida para essas pessoas. E que essa pesquisa ela trouxe muita divergência entre uma mãe e outra, então precisariam continuar estudando sobre a adolescência e a percepção de seus familiares quanto a essa fase. É isso, eu gostaria de agradecer ao CNPq por patrocinar a minha pesquisa, gostaria de agradecer à minha família e ao meu namorado por acreditarem em mim e sempre me apoiarem, agradecer novamente à minha orientadora por sempre estar presente e também gostaria de agradecer à professora doutora Maria de Fátima Françoso por, no início da minha pesquisa, na disciplina de metodologia, ter me apoiado e estado ao meu lado. Muito obrigada!